Educação à distância, mudando realidades. Olá, como vai você, estudante dos cursos EAD aqui do Instituto Federal de Rondônia? Eu, Ivanilson Caldeirão, vou apresentar para você mais uma aula da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. E para iniciar esse momento eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, morena, dos cabelos presos, que eu estou com eles amarrados agora. Eu estou trajando um terno preto com uns detalhes brancos aqui do lado, uma blusa preta, uma calça de tecido fino preta, uma sandália clara. Eu estou aqui nos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte, e aqui do meu lado esquerdo tem uma parede branca com letras no tom verde, escrito assim, ó, EAD mudando realidades. E aqui ao fundo eu tenho uma parede branca com pontos interligados no tom cinza. E agora eu vou te apresentar o meu sinal na comunidade surda, que é assim, ó. A aula de hoje, aula 3, nós vamos falar da ciência contemporânea e a complexidade. Para iniciar a falar dessa aula de hoje, eu vou te apresentar o objetivo que nós temos que alcançar, que nós esperamos alcançar na aula de hoje. Vamos lá? O objetivo é compreender os desafios da ciência contemporânea e relações com a complexidade. Os conteúdos que vamos estudar são os desafios da ciência contemporânea e o conceito de verdade científica. Vamos iniciar pensando sobre a ciência contemporânea. O que será essa ciência contemporânea? Nós já passamos pelas 3 aulas anteriores, que aprendemos sobre método científico, conceitos de o que é a ciência, já aprendemos a ciência moderna, né? Falamos dos pesquisadores que nos apresentaram os fundamentos, os princípios da ciência que nós utilizamos até hoje. E agora vamos pensar o que é, né? Vamos pensar sobre a ciência contemporânea. Vamos lá? Deixa eu te apresentar conceitos sobre os desafios da ciência contemporânea. O que ela enfrenta? Devido à complexidade dos sistemas em que estuda, como questões globais de mudanças climáticas, saúde pública e desigualdade social. Então, são desafios enfrentados pela ciência contemporânea devido, né, às questões, né, que se estuda, que se tem necessidade de se estudar hoje. Esses fenômenos estudados, eles são interconectados e isso torna difícil isolá-los para estudá-los. Imagina a complexidade, né, das abordagens que se tem que buscar para entender, né? Então, essa abordagem científica moderna, ela precisa lidar com essa complexidade e considerar múltiplas variáveis, porque são fenômenos interconectados, estão indissociados para que sejam analisados, estudados. Então, vou te apresentar aqui um exemplo prático, um exemplo no cotidiano acadêmico, para ficar mais simples para a gente entender. Por exemplo, seria buscar por método de ensino que funcione para todos os tipos de estudantes. Ora, vamos pensar aqui, todos os estudantes aprendem da mesma forma? Existe uma forma única, uma carta na manga que o professor vai ensinar e todos vão aprender? Olha a complexidade aí do que nós estamos buscando entender, hein? Olha aqui comigo. Bom, o desafio é identificar a abordagem que atenda às uma diversidade de estilos de aprendizado. Isso é uma tarefa complexa, que envolve muitos fatores, como, por exemplo, a cultura, a motivação e métodos de ensino. Então, aqui é um exemplo de um contexto e de uma necessidade de entendimento complexo por envolver
vários fatores. Aqui nós estamos falando do aprendizado de seres humanos, de estudantes que não são únicos, não são iguais, né? Eles têm ali seu histórico, seu contexto cultural, têm a sua motivação intrínseca de estudar e aprender, e tem métodos de ensino que funcionam para um e não funcionam para outro. Olha a complexidade dessa... A ciência contemporânea tem que abordar, tem que entender e, de alguma forma, nos ensina, né, como entender esse tipo de universo complexo. E aqui eu vou te apresentar o conceito de verdade científica. Uai, mas por que eu tenho que entender sobre verdade científica, professora? Pensa comigo. Estou entendendo aqui a complexidade dos desafios da ciência moderna. E o conceito de verdade científica, onde entra nesse assunto? Vamos lá entender então. A verdade científica não é algo absoluto, mas sim provisório e sempre passível de revisão. O conhecimento científico ele é baseado em evidências, o que nós temos para comprovar, não é verdade? Mas as novas descobertas podem alterar e refinar o que antes era considerado como verdade. Então, isso é o que torna a ciência um processo dinâmico, não é a mesma coisa, que está em constante evolução. Por quê? Hoje fizemos uma investigação, uma pesquisa, e encontramos certas evidências. Com o passar do tempo, com a evolução de qualquer variável ali, a mudança de qualquer variável do contexto, existe a necessidade de se refazer a análise. Vai haver alteração? Pode. Pode haver a necessidade de se refinar? Pode, porque se depende de evidências que elas podem alterar. Então, nós não temos uma verdade absoluta. Ela pode ser um sim provisório, né? Então, a gente está falando de o conceito de verdade científica. Um exemplo prático aqui, ó. Na faculdade, você pode encontrar informações que eram consideradas verdade em uma disciplina. Mas com o tempo, novas pesquisas mostram uma perspectiva diferente, né? Isso ocorre porque a ciência está sempre evoluindo. E graças, né, meu irmão? Graças a Deus que estamos com a ciência em constante evolução. E o que sabemos hoje pode ser modificado com o avanço de investigações. Por quê? Estão se fazendo sempre investigações e pesquisas científicas, não é verdade? Como que a gente vai pensar, que já entendemos o contexto da ciência contemporânea, o que é a verdade absoluta, agora vamos pensar a ciência na prática social. Imagina como aplicar isso em sociedade ou em contexto que realmente está próximo da nossa realidade, que vai surtir efeito, que vai surtir um resultado para a comunidade. Vamos entender isso aí? Olha só, a ciência, ela não, isso que é muito importante, gente, não se limita a laboratórios e publicações acadêmicas. Ela está profundamente conectada à sociedade, influenciada por políticas públicas, saúde, educação e bem-estar social. Pesquisas científicas, elas podem impactar diretamente as decisões governamentais e as práticas sociais, ajudando a resolver problemas concretos da sociedade. Então, vamos lembrar um episódio muito triste que nós passamos, o período ali da pandemia, né? As pesquisas que foram evidenciadas por resultados e pesquisas de vários cientistas do mundo todo puderam comprovar medicações que eram boas, medicações que não eram, que eram só falácias, como, né, acolher as pessoas que estavam doentes, quais os medicamentos, de que forma. Então, houve uma evolução, o início, né, das pesquisas, as evidências dos resultados alcançados, e uma evolução de todo o processo conforme a sociedade ia vivendo aquele caos, né? Então, a gente pode entender a ciência na prática, porque ela não vai se limitar aos laboratórios. Fala ciência, a gente pensa em laboratório, fazer aqueles experimentos, né? Ou então apresentar a publicação do que foi feito em laboratório. A pesquisa ali, né, tentando evidenciar o que a sociedade precisa, o que ela está vivendo. E a partir disso que se tem,
né, evidências, que se tem dados para se analisar e necessidades para se pesquisar. Não é verdade? Vamos voltar aqui a um exemplo prático. Quando você realiza uma pesquisa para entender impactos de um programa de bolsa de estudos, por exemplo, os resultados dessa pesquisa podem influenciar decisões políticas sobre o financiamento de futuros programas. Ou seja, a gente pode ter mais, menos financiamento ou financiamentos diferenciados conforme a região. Pensa aí, né? Temos diversas regiões do país, de várias necessidades e formas, né, de se buscar um auxílio, um apoio para programas, né, de bolsa de estudo, enfim. Isso é um exemplo claro de como a pesquisa científica pode afetar a prática social. Dependendo do resultado das evidências a partir das evidências apresentadas, vai-se obter um resultado e alguma decisão de políticas públicas pode ser alterada, melhorada ou não. E aqui nós chegamos ao final, ao resumo, né, da aula de hoje, onde nós entendemos, né, essa complexidade que a pesquisa, né, contemporânea, a ciência moderna, ela busca entender e sempre está acompanhando para buscar resultados e soluções. Na aula de hoje nós entendemos que a ciência contemporânea ela enfrenta desafios de entender e resolver problemas complexos que afetam a sociedade global. O conceito de verdade científica também nós abordamos e entendemos que ela é flexível e as pesquisas científicas estão sempre em interação com as sociedades e suas necessidades. E aqui eu te mostro algumas referências que nós utilizamos para produzir o material e chegamos ao final da aula, né, da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. Nós finalizamos agora a nossa aula e eu espero que você tenha compreendido os conceitos, tenha gostado dos exemplos que eu trouxe para ti. Espero que consiga estudar essa semana e nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.